Bom, vamos dar início à aula de acentuação gráfica. Mas antes da gente falar de acentuação gráfica, eu queria dizer que o sinal vamos dizer assim, existem alguns tipos de sinais. Existe o sinal agudo, o sinal circunflexo e existe o sinal grave. O que são esses sinais? O sinal agudo, ele vai indicar a posição da sílaba tônica. Posição da tonicidade. O circunflexo, ele vai indicar a posição da sílaba tônica, sendo que com o timbre fechado. E o sinal indicativo, o acento grave, ele marca a crase. É aquele cara voltado para trás. Então, beleza. Então, dito isto, vamos seguir. Estou falando sobre as regras de acentuação gráfica. Existem vamos dizer assim, quatro regras de acentuação gráfica. Existe vamos dizer assim, a palavra ela pode ser classificada em 4 formas. Ela pode ser uma palavra proparoxítona, ela pode ser paroxítona, ela pode ser oxítona, e ela pode ser um monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Beleza. Vamos começar pelo mais fácil. Monossílabo tônico. Como já diz o nome, mono, sílabo, sílaba. Tônico, é tônico. Então, as palavras como os monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, eles serão acentuados. Exemplo: ma, trás, pé, só, mês, pois, e por aí vai. Beleza. Agora vamos para o segundo mais fácil. Qual é o segundo mais fácil? As proparoxítonas. Quem são as proparoxítonas? As proparoxítonas, como eu posso escrever aqui? É a antepenúltima sílaba tônica. O que significa isso? Exemplo: álcool, zênite, náufrago. Vamos lá. Vamos separar a sílaba álcool. Ao, co, ou. O que significa isso? Para aquelas pessoas que não sabem
separar a sílaba, a gente separa a sílaba de cada sílaba ela terá uma vogal. De acordo com como a gente fala, é que a gente também vai separar as sílabas. Então, você vai sempre perceber que cada sílaba vai ter uma vogal. É a forma mais simples de você separar a sílaba. Como a gente fala a palavra álcool? Al, co, ou. Você faz 3 movimentos com a sua garganta, com a sua língua. Al, co, ou. Mesma palavra com a palavra zenit. Zenit. Mesma coisa que a palavra náufrago. Naufrago. Você não fala naufrago, não. É naufrago. Agora é o seguinte. Mas quem eu vou acentuar aqui? O A ou o U? Nesse caso aqui, a gente vai ter o encontro de uma vogal e uma semivogal. E a vogal, ela sempre, mas sempre vai ser mais forte do que a semivogal. Então, aqui o acento vai ficar sempre na vogal. Beleza. Pedro, quem são as vogais e as semivogais? A, E, O vão ser sempre vogais. Sempre vogais. E o I e U, eles vão ser, às vezes, vogais ou semivogais. Beleza? Então, grave isso no seu coração. As vogais, elas vão ser sempre acentuadas. Mas se tiver o I sozinho, então ele é uma vogal. Mas se tiver o I acompanhado do A, do E ou do U, ele será uma semivogal. Mas se tiver o I e o U junto, aí você tem que analisar quem vai ser a vogal tônica para ele se tornar a vogal. Bem simples. Beleza? Então, dito isto, a regra clara do português é que todas as proparoxítonas serão acentuadas. Então, elas serão aqui, ó, a antepenúltima, ou seja, a terceira contando de trás para frente. Aqui, ó, primeira, segunda, terceira, antepenúltima. Show de bola. Agora vamos seguir para as oxítonas. Não, antes de falar de oxítona, eu quero fazer uma comparação aqui, olha. Paroxítonas versus oxítonas. Regra clara que você tem que botar no seu coração. Elas vão se acentuar por oposição. Escrever isso. Acentuação por oposição. Mas que porcaria é essa? É o seguinte. A regra mais clara de se gravar são as regras da oxítona. Por quê? A regra das oxítonas diz o seguinte. As oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguida ou não de S, ou seja, as, es, os, em, ens, elas serão acentuadas. Sempre. Sempre.
Exemplo, fácil. O que você gosta de ficar fazendo em casa? Sofá, né? Ficar no sofá. Sofá. Vamos separar? Sofá. Então, como é terminado, como a sílaba tônica é a última, e ela é tônica, ela é terminada em uma vogal A, ela será acentuada. E ela será dita, a regra é, ela será acentuada porque é uma oxítona terminada em A. Vamos lá. Outra palavra, aquilo que eu mais gosto, axé. Quem não gosta de um axé? Então, axé ou axés? Sofá ou sofás? Vamos separar a sílaba? Axé. Vamos botar assim, axé. A sílaba tônica é no é. Ela é terminada em vogal, então ela é acentuada. Axé. Ela será uma oxítona. Show de bola. Vamos botar mais uma. Mantém. 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 Vamos separar a sílaba. Mantém. Terminada em. Então, ela é acentuada. Vamos montar mais uma. Bongo. Bongo. Ah, mas se eu quisesse só colocar só bongo, vamos lá. Bongo. Bongo, bongo. Não tem como, não tem ênfase. Então é bongo. Ela é acentuada. É um acento circunflexo porque ela é um timbre fechado. Ela é fechada. Bongo. Show de bola. Beleza. Seguindo em frente. Então, dito isto, você percebeu que as oxítonas terminadas em a, e, o e ens serão acentuadas. Perfeito. Anteriormente a isso, eu tinha dito que a acentuação das paroxítonas e das oxítonas ela vai ocorrer por oposição. Cara, isso aqui é uma maravilha. Por quê? O que isso nos diz? Nos diz o quê? Que todas as palavras que são paroxítonas e que não terminam em dois pontos. A, E, O, em, ens, e não termina em A, E, O, ens, elas serão acentuadas. Simples assim? Simples assim. Porque se elas terminarem em A, E, O, em, ens, sendo paroxítona, elas não serão acentuadas. Simples assim. E assim fica mais fácil de gravar. E na língua portuguesa, a gente tem a maioria das palavras, elas são paroxítonas. Então, vamos dar os exemplos.
Arararara. Vírus. Vírus. Vamos separar. Virus. Você está vendo que a sílaba tônica aqui é no vi. Beleza. Ela é terminada em quê? Ela é terminada em US. Bom, se ela não termina em A, E, O, em e ens, se ela não termina nesses caras, ela será acentuada. Vamos para a próxima? Vamos lá. Opa, já até colocou acento. História. 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 Então, você está vendo aqui que o to é a sílaba mais tônica. Como ela é a penúltima, ela é uma paroxítona. Ela é terminada em quê? Ela é terminada em ia. Ia. Então, você sabe que o A é uma vogal e o I é uma semivogal. Beleza? Então, está terminando em isso aqui, quando você tem assim uma semivogal, uma vogal, uma vogal, uma semivogal, isso se chama ditongo. Ditongo. Isso se chama ditongo. E por ser semivogal e vogal, a gente aprendeu o quê? Que semivogal, ela é mais fraca. E a semivogal, ela é forte. Então, ela está indo do quê? Ela está indo do menor, para o maior. Então, ela está crescendo. Então, esse é um ditongo crescente. Show de bola. Então, você está percebendo que o português ele se mistura. Ele está conectado. Beleza? Então, vamos embora. Então, história. Então, por eles terminar em um ditongo, o que não é A, E, O, entendeu? A palavra história será acentuada, entendeu? Porque ditongo é uma coisa só, é um pacotinho. É um pacotinho. Beleza. Ah, Pedro, mas existe um papo de proparoxítona acidental. Infelizmente existe um papo de proparoxítona acidental. Mas que porcaria é essa? Existem alguns gramáticos que gostam de falar história. Ele gosta de separar assim. História. Tá errado? Claro que não, pô. Os caras estudaram para isso. Eu sou um mero eterno aluno. Então, mas os gramáticos chamam isso de... Antes ela era uma paroxítona e agora ela é uma proparoxítona. Isso ocorre quando as palavras terminam em ditongo crescente. Alguns autores dizem que isso aqui principalmente essa parte aqui final, se chama proparoxítona acidental. E agora, o que eu faço no meu concurso? Cara, é o seguinte, você vai ler o seu enunciado e você vai ver as opções. A, B, C, D, E, não importa. E
E você vai observar o que ele pede. Se ele pedir uma proparoxítona, por exemplo, e aí tem a palavra história, mas existe a palavra álcool, e ele pediu, vou dar outro exemplo aqui, aí ele botou café, ele botou autora e botou a palavra Pedro. Aí ele falou assim, assinale a palavra proparoxítona. Aí tu leu assim, porra, história e álcool. Aí você falou assim, questão anulada. Questão anulada, porra. Tem duas proparoxítonas. Não, não existem duas proparoxítonas. Porque no conceito da banca, a palavra história, ela é considerada uma paroxítona terminada em ditom crescente. Isso no conceito da banca. E a palavra álcool, ela realmente é uma proparoxítona. História, ela pode ser também classificada como uma proparoxítona acidental. Mas como nas opções ele deu uma palavra que ela é realmente, somente proparoxítona, ela será a nossa resposta. Show de bola? Então existe essa entrelinhas que se bobear, você dança. Vamos continuar com outros exemplos de paroxítona. Ó, lápis, fácil, bíceps, prótons, glúten. Agora vai ter aquela do pulo do gato. Aquela que faz você errar. E fém. Essa aqui é que costuma cair em prova. Por quê? Porque hífen, ela é terminada em. Aí o aluno acaba se confundindo com em, terminado com M no final. Entendeu? Então, hífen, ela é acentuada. Mas Pedro, qual é o plural de hífen? Hífens. Mas hífens termina em ENS, que é igual ao plural que a gente tinha visto antes. Cadê? Que é igual ao plural de quem? De em. Quem é o plural de em? É NS. O que significa que hífens não será acentuado. E aí, meia dúzia de candidatos erram. Show de bola? Hífen é acentuado e hífens não são acentuados. Não é acentuado. Agora, vamos para a regra do hiato. Que porcaria é essa de acento de hiato? O I e o U, quando eles forem tônicos de hiato,
eles serão acentuados. Ah, Pedro, mas que é hiato? Até agora eu ainda não entendi. Cara, o hiato, ele ele é quando o IU fica meio que sozinho. Ele fica sozinho. Então, vou dar uns exemplos. A palavra saúde. Vamos separar a palavra saúde. Esse U acentuado aqui, ele é chamado de tônico de hiato. Vamos botar mais uma palavra? Balaustre. Deixei sem acento de propósito, tá? Vamos separar. Balaustre. Quando você separa assim, é o seguinte. Quando você olha a palavra aqui, balaustre, sem acento, ele pede para você acentuar. Você olha assim, o junto, isso aqui é um ditongo, o A é maior do que o U, então isso aqui é um ditongo decrescente. Aí, cara, não, tá errado. Tá errado, completamente errado, não existe isso. Por quê? Quando você separa a sílaba, ba, la, us, tre, o A se separou do U. O que significa isso? Significa que eu tenho duas vogais. E o que significa isso? Se o U ficou sozinho, significa que ele é um hiato. Está sozinho. Está triste. Então ele precisa de companhia. Ele precisa do acento que vai fazer companhia para ele. Show de bola. Então, isso também acontece. Mas isso acontece quando o A e o U está no meio da palavra não. Isso também acontece quando está no final da palavra. Aquilo que a gente gosta. Açaí. Vamos separar a palavra. I. Se eu deixar o I aqui sozinho, ele vai ficar triste. Ele precisa do acento. Show de bola. Agora, é o seguinte. Cuidado. Por que cuidado? Vou dar um exemplo. Palavra juiz. Mas juiz não deveria ser acentuado. Não deveria ter um aqui, juiz. Vamos separar a sílaba aqui. Juiz. Beleza. O I tá sozinho? Não, o I tá acompanhado. Ele não tá triste. Se ele não tá triste, não precisa de acento. Entendeu? Ele tá acompanhado do Z. Entendeu? Então, juiz e nariz não é acentuado. Nariz. Outra palavra, raiz. Acho que eu queria escrever. Escrevi errado. Foi mal, foi errado. Nariz é com S, porra. E a palavra é raiz. Entendeu? Raiz. Beleza. Deixa eu lembrar aqui. Outro bizu de cuidado. Palavra rainha. Seguinte. Vamos separar a sílaba aqui.
rainha. Ah, mas agora o I tá sozinho e ele precisa de acento. Cara, é verdade. Mas o português ele é chato pra caramba e não. Infelizmente, aqui não leva acento. O I seguido de NH não leva acento tônico. É regra, aceita e seja feliz. Isso acontece com NH e isso acontece com quando ele está seguido de outra sílaba igual, tipo xiita, xiita. Vamos separar a sílaba xi e tá. Aqui, pela regra geral, deveria levar um acento agudo. Porém, a regra gramatical diz que quando o I está seguido de outro I, o O está seguido de outro O, ele não é acentuado, mesmo ele sendo, mesmo ele sendo hiato. Regra de português, não foi eu que criei, aceita que dói menos. Outra coisa que cai em prova, vamos lá. Regra de acentuação dos para ditongos abertos. Beleza. Quem são os ditongos abertos? Vamos lá, primeiro, o que é ditongo? Ditongo é a união de vogal mais semivogal. Ou ao contrário, semivogal mais vogal. Aí você tem o quê? Céu. Isso aqui eu não posso escrever seu. Não posso. Então é céu. Então esse céu ele é um ditongo aberto. E pela regra se acentua os ditongos abertos ei, el e oi, seguidos ou não de S. Então, macete. Macete é você gravar apenas 3 carinhas. Grava céu, grava troféu e grava herói. Herói ou heróis, troféu, troféus, tanto faz. Céu, céus. Então, mas essa regra da acentuação dos ditongos abertos, ela só vale para as oxítonas. Para as oxítonas. Percebe-se que ela é a última. Oxítonas ou monossílabos tônicos. Monossílabos. Ou para os monossílabos. Que ó, céu é um monossílabo. Troféu é uma oxítona. Herói é uma oxítona. Deixa eu ver aqui.
Porém, vamos lá. Porém, a gramática brasileira, ela tem algumas regras. Desculpa, regra não, algumas exceções. Foge a regra disso aqui, das oxítonas aqui, praticamente isso aqui, oxítonas e monossílabos. Por quê? Porque o novo acordo brasileiro de 2010, ele disse o seguinte, que está proibido o quê? Ou melhor, deixam-se de ser acentuadas as paroxítonas com o ditongo aberto. Ou seja, jiboia não é mais acentuado. Que mais? Coreia não é acentuado. Paranoia não é acentuado. Ideia não é acentuado. Estreia. Então aqui, ó. Porque antigamente tinha jiboia aqui no ó. Aqui, ó. Ele está, vamos separando, fica aqui, ó. Jiboia. A sílaba tônica é a penúltima, ela é uma paroxítona e ela tem um ditongo aberto. Vamos lá. Coreia. Ela é Coreia. Ela tem o rei, que é a segunda, que é a penúltima, e ela é um ditongo aberto, ela não é acentuada. Mesma coisa. Paranoia. Ideia. Então, de um modo geral, as paroxítonas terminadas em as paroxítonas com ditongo aberto, elas não são mais acentuadas. Porém, existem algumas palavras que fogem a essa regra, entendeu? Acredito que não seja por uma prova de concurso de moço de máquina ou moço de convés que isso deve cair, mas por desencargo de consciência eu só vou dar 2 exemplos. A galera que mora do Rio de Janeiro conhece o bairro Meyer. O bairro Meyer, ele é acentuado. E a galera que gosta de navio, a palavra destroyer. A palavra destroyer, ela é acentuada. E ó, destroyer, ela é uma paroxítona com ditongo aberto. Maldita seja a gramática brasileira. Essa porra existe. Foge a regra, é exceção. Beleza. Dito isto, eu vou falar um pouco. Interessante, lembrei. Coisas que foram proibidas no acordo da gramática de 2010 que cai em prova. Hiatos terminados em M e OO deixaram de ser acentuados. Mas que porra é essa? Em jogo.
crer em, de, em, ver, em, vou, o, vou, não é mais acentuado. Show de bola. Só lembrar do voo, enjoo e vem. Como eu posso dizer agora? Acabou-se. Acabou os assentos. Os assentos diferenciais. Ah, Pedro, eu nem sabia que essa porra existia. Já tive essa fase. É o seguinte, não existe mais para com acento. Não existe mais. É só para. Ah, mas então como é que eu vou diferenciar para de verbo de para de preposição? Filha, é o contexto. Acabou. É o contexto. Para agora é sem acento. Pela verbo versus pela preposição. Acabou também, não existe mais, graças a Deus. Pelo do sovaco versus pelo, que é por mais o. Graças a Deus, acabou a acentuação diferencial. Pera da salada de fruta versus pera, que é outra preposição. Graças a Deus, não existe mais. Não existe mais. Então agora, a pera é uma fruta sem graça. Sem graça. Show de bola. Cuidado. Cuidado. Poderia ter acabado tudo, né? Mas não. Restou-se praticamente o seguinte. Restou ou pôde do pode. Ah, mas que porcaria é essa do pôde do pode? Cara, simplesmente é, é o passado do verbo poder. Ele pôde. Ele pôde ir à festa. E bebeu muito. Então, ele pôde, ele já foi à festa, isso é passado. Agora, ele pode ir à festa. Ou seja, pode é o presente, é a terceira pessoa do presente do indicativo, do verbo poder. Outra coisa que cai mais muito, mas muito em prova, que eu acho que é o assunto de acentuação gráfica que mais cai em todas as provas de concurso, independente do nível, que é o seguinte, que é o acento diferencial da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural. Cara, mas Pedro, que porcaria é essa? Cara, é o seguinte, isso cai em concordância verbal. Cai, às vezes o aluno ele tá tão perdido na prova lá, interagindo e acaba esquecendo apenas uma coisa simples de, vou dar um exemplo. Ele tem duas namoradas. O cara é brabo. Beleza.
que me diz aqui? Ele, terceira pessoa do singular, tem. Ele está na terceira pessoa do singular. Beleza? Agora, se eu escrever eles têm, o tem, para diferenciar da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural, eu vou colocar um acento circunflexo. Eles têm duas namoradas. Então, na conjugação verbal, para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, em determinadas conjugações haverá mudança da escrita. Vai ter o acento circunflexo, vai ter o acento agudo. Agora eu vou dar outro. Agora vamos pegar um verbo derivado do verbo ter. Vamos pegar o verbo manter, para fechar com chave de ouro. Ele mantém a esposa. A esposa. Está certo isso ou não está certo isso? Mantém. Já tem alguma coisa errada. Mantém. Mantém é uma oxítona. É uma oxítona terminada em "em". Ela é acentuada. Acento aguda. Agora, eles mantêm. A gramática, vamos lá assim, de acordo com aquela regrinha que a gente viu, deveria ser assim, né? Porém, para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, eles trocaram, eles colocaram um acento circunflexo. Ah, Pedro, mas por que isso? Porque imagina se fosse um sujeito oculto, onde você não consegue identificar o sujeito. Como é que você vai saber se é a terceira pessoa do singular ou a terceira pessoa do plural? Se é o singular ou se é plural. Então, através do acento circunflexo do verbo, você vai conseguir perceber a diferença. Beleza? Então, é isso. Show de bola. Então, por hoje, acabamos praticamente todas as regras de acentuação gráfica. Acredito que com isso, apenas com isso, você consegue resolver todas as questões de acentuação gráfica das provas. Show de bola? Então, tamo junto e até a próxima.